Produtores, produtoras, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Thaís, eu sou engenheira agrônoma e eu ajudo produtores de soja e aqueles que pretendem produzir soja a terem uma lucratividade de 3 safras em apenas uma. Se te dizem que para lucrar mais com a soja é necessário gastar mais, você precisa assistir esse vídeo. Hoje eu vou fazer um comparativo de custos de produção para que você entenda que muitas vezes com ajustes no manejo e o mesmo custo de produção, você consegue implantar o sistema 3 em 1 aí na sua propriedade. E você vai conseguir então lucrar uma safra equivalente a 3 safras. Então, para iniciar, eu gostaria assim de trazer para vocês sobre viabilidade de mercado. Quando nós vamos iniciar um novo negócio, em qualquer ramo que seja, é necessário que nós estudamos a viabilidade de mercado daquele negócio. Não é assim? O pessoal não faz um plano de negócio, estuda com relação às margens de lucro e de custo daquele negócio. E o mesmo acontece para a soja. Para que a gente possa iniciar um novo processo, é necessário que nós tenhamos os pés no chão. E para que a gente consiga adentrar, em um novo sistema de produção que vai trazer mais lucratividade para dentro da minha propriedade, a gente precisa estudar a viabilidade desse mercado. E a partir de então, a gente começa a traçar os nossos planos, as nossas metas, o nosso objetivo e faz um planejamento voltado para o que nós desejamos dentro da nossa propriedade, ali com a nossa safra, com a nossa produção. E então, nós vamos em direção à expectativa do nosso lucro. Se nós temos a expectativa de lucrar 3 safras em uma, nós vamos realizar todo o planejamento para que nós possamos conseguir esse resultado lá no final. E o que eu vejo muito que acontece, que os produtores, ao iniciar um novo negócio, às vezes nem iniciando um novo negócio, às vezes aí mesmo na sua produção com grãos, que não há controle gerencial, que a parte gerencial do negócio ali é deixada de lado. Então não tem controle dos custos, não tem controle dos gastos que tem ali dentro da propriedade. Então eu resolvi destrinchar um pouco mais esse tema para que a gente possa entender que uma oportunidade está batendo a sua porta, que é a implantação do projeto 3 em 1 dentro da sua propriedade. Então, a partir do momento que eu quero lucrar 3 safras em uma, eu preciso entender como que eu poderia fazer isso, E para entender, a gente tem que entender sobre soja, A gente está falando sobre a cultura da soja, então vamos entender sobre a cultura. Hoje é uma cultura extremamente importante na economia do nosso país. E nós sabemos disso, vocês mais do que eu sabem que a soja é uma das principais commodities do nosso país e tem alavancado muito a economia de uma forma geral. A gente viu que são mais de 43 milhões de hectares plantados com soja, segundo a previsão da Conab, que saiu faz pouquinho tempo, Tem atualização periódica dessas previsões. Nós vemos que são mais de 125 milhões de toneladas de soja produzidas. É muita coisa, gente. E para que possa ser produzida essa quantidade de soja, o que é necessário antes? O plantio, concordam comigo? Para plantar, nós precisamos do principal insumo da agricultura: sementes. Então, a partir desse momento, você começa a olhar com outros olhos o insumo semente.
você passa a ver que a semente, ela é a base da produtividade, da lucratividade e da economia do nosso país. Consegue enxergar? E para abastecer esse mercado inteiro, nós precisamos de campos de produção de sementes. Nós precisamos de produtores que possam produzir um material propagativo. Nós precisamos de produtores qualificados que vão entregar para o mercado um produto de qualidade, seja ela genética, física, fisiológica e sanitária. Os 4 pilares da qualidade devem estar inseridos ali, na semente. E o produtor, ele tem que ter essa ciência quando começa a implantar o sistema 3 em 1 dentro da sua propriedade. Porque ele vai estar sendo a base de toda uma cadeia produtiva. Olha que responsabilidade, olha que importância. E a partir daí, a gente começa a traçar os nossos caminhos. Mas pensem, hoje, se a gente entrar no site do Renasem, vocês podem fazer isso. Entra lá no site do Renasem e vejam quantas pessoas estão inscritas, seja por CPF como produtor rural ou seja por PJ, por CNPJ. E vejam quantos produtores estão inscritos no Renasem. 2.574 produtores. Hoje, perdão. Esse número representa somente 1% dos produtores de soja do nosso país. Significa que há muita demanda. Há demanda por sementes. E como é um mercado crescente, como a área de produção de soja está cada vez maior, mais crescente, abrangendo outros estados, com a ajuda, é claro, do melhoramento genético de plantas, que possibilita que a cultura da soja possa adentrar em outras regiões, a gente tem demanda por sementes. E o questionamento que eu mais ouço, quando a gente fala em lucratividade dentro da lavoura de soja, é o seguinte: mas se eu vou ganhar mais, eu vou gastar mais, certo? Errado, tá, pessoal? A partir do momento que a gente trabalha de forma correta, nós vamos ver que pode ser que esse custo de produção fique paro a paro ali. E a lucratividade, é claro que vai ser diferente. A lucratividade, a partir do momento que a gente trabalha com uma maior eficiência dentro dos nossos campos de produção, a gente começa a ter um direcionamento mais certeiro rumo ao nosso objetivo, rumo ao 3 em 1. E quando nós vamos falar de custo de produção, nós temos que ter em mente alguns pontos, que vão definir o nosso custo de produção. E quando a gente passa a olhar o custo e a lucratividade dentro da cadeia produtiva de soja, é que nós vamos passar a ter uma visão de que o sistema 3 em 1 dentro da nossa propriedade é muito vantajoso, É o caminho para que nós consigamos lucrar o equivalente a 3 safras em apenas uma. E aí, ao analisar os custos de produção, que é importante para o nosso conhecimento e para o nosso gerenciamento dentro da fazenda, nós temos aqui que o custo operacional total é o custo operacional efetivo
com a somatória de outros custos. O que seria esse custo operacional efetivo, né? As despesas das operações mecanizadas, operações manuais, materiais consumidos. Essas operações manuais estão ligadas diretamente à mão de obra nas atividades, homens por dia. Isso vai variar de acordo com a região, né? De região para região, os custos vão ser diferentes, né? A gente sabe que, por exemplo, aqui no sul de Minas, a hora homem por dia é muito mais cara do que na região lá do Pará, por exemplo. Outros custos, entra a parte de transporte, limpeza, secagem, estocagem. E essas outras despesas, né, que seria gastos com material, engloba isso tudo, representa cerca de 5% do custo operacional efetivo. E lembrando, né, pessoal, que para cada propriedade nós vamos ter particularidades, porque cada propriedade tem a sua topografia, tem a sua fertilidade do solo, tem o tipo de máquina que é mais adequada, tem a área plantada, o nível tecnológico. Então, tudo isso a gente leva em consideração. Então, eu não posso falar assim, ó, na propriedade do seu José, o custo de produção é X. Na propriedade do seu João é X também. Eu não posso dizer isso. Né? Então, vamos ver aqui o que compõe esses custos de produção. Aqui nós temos um gráfico, ó, que nos mostra que 56,64% do custo de produção está ligado aos insumos, 4,43% aos serviços de mão de obra, 22,81% aos serviços mecânicos. Aqui, ó, somente 0,84% despesas gerais, que é o que eu comentei, né? 1,69% assistência técnica, tanto no sistema de produção de grãos quanto de sementes, vai representar isso. Seguro da produção. Então, assim, quando o produtor assegura a sua produção, o custo é de 2,54%. 4,45% para custos financeiros, que seria com contador, né, por exemplo. Despesas na comercialização, 6,59%. Aqui, pessoal, nessas despesas de comercialização, eu quero chamar a atenção para um ponto importante no mercado de produção de sementes. Como é material propagativo, sementes é material propagativo, é isento de ICMS. Então, há isenção desse imposto. Você vai pagar somente o fundo rural, né, na hora da comercialização das sementes. Isso é uma grande vantagem. A gente sabe que para comercialização interestadual é mais complicado para grãos, né? A gente sabe que os juros são bem altos quando é interestadual. Então, o pessoal geralmente prefere vender dentro do estado para não ter que pagar tantos juros. E para sementes a gente vê que isso é isento. A gente vai pagar só o fundo rural. E aí eu coloquei aqui para vocês, ó, a manutenção com relação às benfeitorias. As depreciações estão relacionadas a máquinas, equipamentos e benfeitorias. E o custo de oportunidade com relação à terra, máquinas, equipamentos e benfeitorias. Os custos administrativos estão ligados sempre à assistência técnica, administração, seguro, juros de custeio, impostos e taxas, transporte da produção, beneficiamento e armazenagem. E as operações agrícolas relacionadas à distribuição de corretivos, semeadura, adubação em cobertura, aplicação de defensivos e colheita. E
os insumos, que a gente não podia deixar de falar, que são as sementes, o inoculante, corretivo, fertilizante, herbicida, inseticida, fungicida, adjuvante, que compõe ali, ó, a maior parte dos custos de produção, que representa 56,64% dos nossos custos. Agora eu pergunto para vocês, dentro desses custos, há diferença entre grãos e sementes? A gente não tem que fazer as mesmas coisas, as mesmas operações? A gente não vai gastar os mesmos insumos? Então, não há essa diferença. Então, aqui, ó, para vocês notarem, olha a evolução do custo de produção de soja no Brasil. Em 2022, foi lá nas alturas. A gente viu, a gente passou por essa safra e foi muito complicada. Vocês sabem disso melhor do que eu. Então, assim, tudo estava muito caro, né? Adubo muito caro, semente muito cara. E quando a gente olha para a evolução dos custos de produção, a gente lembra de uma coisa, né? Se eu tenho um custo muito alto, talvez a minha lucratividade ela fica um pouco mais baixa. Então, a gente olha para os cálculos da lucratividade e o que a gente tem, né? Que a receita bruta ela é a produção obtida vezes o preço médio. Então, o lucro operacional vai ser essa receita bruta, essa renda bruta, menos o custo operacional total, que nós já calculamos lá atrás. E o que vai definir a minha lucratividade, então? Não é somente a produtividade aqui, não. Né? Vai ser o preço mínimo do produto que eu vou vender. Então, se tratando de preço, quando a gente olha a evolução do preço da saca de grãos de soja, a gente tem esse retrato aqui, ó, que hoje a soja está a cerca de R$175 o saco, né? A média de 2022 foi 175. Se eu tenho uma margem maior, como é no caso de sementes, olha aqui, ó, o preço da minha semente. R$645 a média em 2022, segundo os dados da Conab. Então, olha a discrepância, né? Quando eu faço um comparativo entre o preço da saca de grãos e o preço da saca de sementes no Brasil. É muito discrepante, olha aqui, ó. Então, se eu consigo vender o meu produto por um preço maior, tendo o mesmo custo de produção, vai refletir diretamente no quê? Na minha lucratividade. Então, é onde trabalhar com mais eficiência na nossa lavoura vai trazer os resultados desejados. Ah, Thaís, mas olha, sinceramente, quando a gente trabalha com sementes, a gente precisa ter uma atenção redobrada. É lógico, é lógico. Nada vem de graça para nós, né, pessoal? Eu venho de uma família muito simples e a gente aprendeu desde cedo que o que a gente consegue é fruto do nosso trabalho, do nosso esforço. Então, se você quer conseguir uma lucratividade maior dentro da sua propriedade, você tem que se esforçar para isso. E a gente vai fazer isso direcionando os pontos de atenção para cada processo, colocando a devida importância em cada processo. E isso vai fazer toda a diferença lá na frente. Então, quando a gente tem gestão, quando a gente tem controle de tudo que está entrando, de tudo que está saindo, a gente vai com certeza ter mais lucro. E eu posso te garantir que o seu 3 em 1 aí na sua propriedade vai depender disso. E vai depender diretamente de você. E se eu não quiser colocar esses pontos de atenção dentro da minha produção, nada de errado com isso, pessoal. Continua produzindo os grãos da mesma forma que você produz.
Porém, você não vai ter o retorno da lucratividade de 3 safras em uma. Você vai continuar vendendo a sua saca pelo preço de mercado atual, 170, 180 reais. Agora, se você coloca atenção no seu processo, agrega valor dentro da sua propriedade, você vai conseguir obter a lucratividade maior. Você vai vender cerca aí de 640 reais a saca de soja hoje, no mínimo, né? Que a gente vê que conseguimos preços melhores dependendo da cultivar, dependendo da tecnologia que está implantada ali na própria semente. Então a gente consegue agregar mais valor ainda. E para vocês entenderem melhor, vou trazer um comparativo assim. Eu gosto muito de cozinhar, né? E eu gosto de assistir muito aquele MasterChef. Não sei se vocês acompanham aí, mas no MasterChef é o seguinte: eles fornecem ali os ingredientes para cada participante e cada participante vai utilizar os mesmos ingredientes para fazer receitas de acordo com o que pretendem ali. E por que todos recebem o mesmo ingrediente, com o mesmo nível de qualidade, mas alguns pratos ficam deliciosos, saborosos, recebem notas altas e outros já não ficam tão bons? Recebem notas menores, às vezes os participantes são até eliminados por causa daquele prato que eles cozinharam. Por causa da atenção que foi dada ao processo, por causa do objetivo final que o cozinheiro colocou ali no processo que ele estava executando, cozinhando aquele determinado alimento. E o mesmo acontece na cadeia produtiva de soja. Eu vou ter os mesmos ingredientes ali para conduzir a minha lavoura, mas eu posso fazer de uma forma mais eficiente ou eu posso fazer de uma forma que não vai me trazer tanto resultado. É esse o embasamento do sistema 3 em 1. Eu utilizei de forma correta, de forma eficiente, coloquei os pontos de atenção em toda a minha lavoura, em toda a minha condução, eu vou colher sementes. Ah, não, eu deixei um pouco de lado, eu descuidei. No momento de fazer as pulverizações, eu não realizei as pulverizações de forma correta, eu vou colher grãos. E aí o retorno financeiro vai ser diferenciado também. Então, essa disposição a gente precisa ter em mente, né? Que a discrepância no lucro, essa discrepância que o lucro para colher sementes é muito maior do que se eu colher grãos, está diretamente relacionada à atenção que eu dou aos processos e não aos custos que eu vou implantar ali na minha lavoura, ok? É claro que nós vamos ter que treinar os nossos profissionais, a nossa equipe, para que elas tenham ciência de que estão produzindo um produto de alta qualidade, que a gente está buscando sustentar o pilar da qualidade dentro do nosso sistema. Quando a equipe está bem alinhada, não tem como os resultados serem diferentes. Ah, Thaís, mas isso vai me trazer custo. Será, gente? Será mesmo que vai trazer custo para você treinar os seus profissionais? Se você vai otimizar as operações com esse treinamento, você não vai estar gastando mais, não. Você vai estar otimizando a sua produção. Os resultados você vai colher mais à frente. E como eu comentei com vocês no início, né, a maioria dos produtores não se preocupam em fazer esse controle gerencial. E como eu comentei no início da nossa aula para vocês, que eu vejo que a maioria dos produtores não tem controle no custo
operacional total, não tem controle na parte gerencial do negócio ali, não anotam, não tem controle do que está sendo gasto, eu quero que vocês deem um primeiro passo com relação a isso. Nesse início, você não precisa ficar se preocupando em fazer contas absurdas de custo operacional total, custo operacional efetivo, nada disso. Mas crie o hábito de anotar. Eu gastei na primeira pulverização tais produtos, foi tal preço que eu gastei. Porque esse primeiro passo que você dá, você já consegue ter uma otimização da sua produção. Você começa a ter um maior controle dos seus gastos, da sua lavoura. Então, é um pequeno passo que vai te trazer muito benefício. Vai te trazer muito benefício iniciar esse acompanhamento, iniciar esse controle dentro da sua propriedade, começar a tratar a sua produção, a sua lavoura de soja como um empreendimento. E a partir daí, você vai começar a visualizar melhor o seu negócio rural. Mas assim, não deixe para depois, viu, pessoal? Comprou um adubo, vai e anota. O fulano de tal foi trabalhar para mim tal dia, anota. Porque se você deixa para depois, você vai esquecer. Você vai esquecer de anotar, você não vai controlar. É muita coisa, né? Eu sei que para o produtor rural é muito trabalho, tem muita coisa para se fazer. Mas uma das mais importantes é ter o controle dos gastos dentro da sua propriedade. E a cada anotação que você vai fazendo, você vai pegando jeito. Tudo é questão de hábito. Aquilo que nós não fazemos todos os dias, nós não nos tornamos bons. Então, crie o hábito de anotar, porque com aquela anotação ali, você vai conseguir ter uma visão melhor do seu negócio rural. E ao final da safra, você vai ter à sua disposição todos os gastos, todos os custos para você notar se você conseguiu fazer o seu sistema 3 em 1 ali na sua propriedade. A partir de então, você vai conseguir ter uma visão do que é o sistema 3 em 1 para você. Você conseguiu cumprir todo o manejo com todos os pontos de atenção necessários e ao final da safra você colheu o resultado que você almejou lá no início. Você vai conseguir fechar a sua safra com uma lucratividade 3 vezes maior, tá bom? Pessoal, então, se você ficar com alguma dúvida com relação a esse tema, eu peço que deixe nos comentários. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixe seu like, curta, salve, compartilhe, manda para aquele produtor que você vê que tem potencial, para aquele seu amigo que vai entrar nessa com você, mas não deixem de sustentar o pilar da qualidade dentro da sua lavoura de soja com medo de ter mais custo, porque não é como eu demonstrei para vocês. O que vai diferir é a atenção que você dá aos processos. E essa atenção só depende de você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.